Olá, gente! Muito bem-vindos ao meu podcast Pode Acreditar. Acredite, Deus jamais esquece de você. E hoje, minha gente, eu estou aqui com uma amiga. Inclusive, é amiga de longas datas. Amiga do coração, pessoa com quem eu tenho uma história. Não só com ela, mas com toda a sua família. Inclusive, ela foi minha madrinha de casamento. Não sei se ela lembra disso, mas ela foi minha madrinha de casamento. Nós temos uma história maravilhosa juntas e eu estou falando da minha amiga do coração, Cate Cordeiro, que é psicóloga, é mãe, é amiga, mulher de Deus. Cate, que prazer receber você aqui no meu sofá. Meu Deus, que privilégio, minha amiga. Tá tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. E para mim é uma honra, como eu disse para você, uma honra estar aqui. Porque você é uma mulher que eu admiro muito e, como você disse, a gente tem uma grande amizade, né? E dá para acreditar, gente, que essa Glaucia, quando ela estava solteira... Começou. Não, tem que contar. Conta tudo. Tem que contar, vamos entregar, como diz Viviane, tem que entregar tudo, Entrega tudo. Ela solteira, nós temos uma empresa, uma transportadora, e todo ano nós fazíamos um culto de ação de graças do aniversário da empresa. E ela ia com a gente para poder cantar, louvar, juntamente com a Rosa que esteve conosco bastante tempo. E era uma bagunça. Pensa, porque onde Glaucia tá, gente, é uma alegria só. Revolução. E ela juntava com meu marido, que é outro também, e com Rosa. Meu amigo do coração. Meu Deus, era só alegria. Pior que depois que você casou, o pastor Eduardo nunca foi, né? Isso tem que levar para o consultório. Não foi uma vez, não? Não foi, não. Ele tem uma mágoa disso. E o apelido que ele ganhou? Não foi? Não foi, não. Não foi. Foi pelas costas, então. Foi na ausência. Foi. Mas, assim, então a Glaucia é alguém muito importante. Mas eu estava pensando que foram momentos muito bacanas, né? Muita alegria, muita diversão, mas teve momentos também, assim, de luta mesmo. Batalha. Eu não sei se você lembra... Quando nós fomos para a nossa filial do Rio de Janeiro, a gente estava no carro. Não sei se você estava no carro nesse dia. A gente brincando e, de repente, Deus virou para a Rosa, né, e falou assim, olha, se vocês soubessem o que está para acontecer, vocês estavam orando. Ele estava presente. Você estava nesse carro, né? Que tinham 3 carros, eu acho. E ali, na hora, todo mundo ficou murchinho, né? Verdade, Kátia, eu não lembrava. E nós começamos a orar. E nós seguimos para a nossa filial do Rio de Janeiro e chegando lá, foi o culto. E quando a Rosa estava pregando, você louvou, a Rosa estava pregando, e Deus usou a Rosa e falou assim, que havia uma pessoa lá que tinha feito um pacto e que Deus queria dar o livramento para ele. Verdade. E na hora, né, muita gente, a pessoa não se manifestou, mas depois que terminou o culto, ele procurou a gente. Uhum. E a história dele foi o seguinte, ele falou que ele tinha feito um pacto com Satanás, ele mostrou assim nos braços, que se Satanás desse o número da Mega Sena para ele, que ele iria entregar os filhos dele para Satanás. Uhum. E aí o que aconteceu? Satanás deu o número para ele, só que ele, na hora, ele desistiu. Ele não jogou, mas Satanás cumpriu o acordo com ele. E aí, naquele dia, Deus queria que ele se arrependesse daquele pacto. E aí ele se arrependeu e nós oramos. E quando foi no outro dia, o barraco dele pegou fogo. Foi. Mas não aconteceu nada com ninguém. Tinha uma Bíblia dentro, o uniforme da MMA estava lá, não pegou fogo. Aquilo, então, assim, foi muito forte, assim. E Glaucia estava, né, no meio de tudo isso, né? Dá para acreditar, né? Então, Glaucia é uma amiga muito especial, muito especial. A gente participou desse tempo de namoro dela com o pastor Eduardo. Eita, Jesus! Meu Deus, que coisa linda, né? Como que Deus, ele une pessoas, une propósitos. E logo depois também, quando vocês estavam lá em Serra Dourada, eu nem era da mesma igreja. Não era. Na fonte ainda. E nós fomos lá realizar um trabalho com as mulheres, eu e minha bestia.
né? Elaine, Ó, beijo. nós fomos estar aqui. E nós fomos lá também, a gente fez um trabalho lá durante um tempo, né, de artesanato com as mulheres. Então, a gente sempre está assim, né, um pezinho lá. Sempre juntas. Sempre juntas. Festas que Cátia fazia, que a Cátia é muito festeira, gente. Nunca vi gostar tanto Sou de mesmo, festa. sou mesmo. Festeira demais, sabe? E assim, eu estava sempre junto. Sim. Das festas dela que ela fazia. Sim, sim. E assim, como Deus falava, né, Cátia? A gente assim fala em tons de brincadeira, mas também, igual você contou, o espiritual. Como Deus revelava coisas, Deus salvava mulheres. Sim. Nos trabalhos missionários. Gente, coisa mais linda. Mas olha, a Cátia é psicóloga e eu tenho muitas perguntas para ela. E eu sei que vocês que estão aí querem ouvir o que ela tem a dizer. Tem uma pergunta, Cátia, que não quer calar. Quem cuida de quem cuida? Olha só, hein, gente? Quem cuida de quem cuida? Porque o psicólogo cuida. Quem cuida dele? E é uma pergunta muito, muito importante, né? Muito interessante, porque a maioria das pessoas que cuidam não são cuidadas. Uau! Não são cuidadas. E eu tenho uma psicóloga, né, que cuida de mim, uma psicóloga que já há muitos anos está na minha vida, muitos anos. Ela cuidou dos meus filhos, cuida ainda de um filho, do Pablo. E é uma pessoa muito importante na minha vida. E recentemente eu voltei para o consultório, foi em novembro do ano passado agora. E assim, eu louvo a Deus assim pelo cuidado comigo, sabe? Porque eu fico às vezes percebendo as pessoas, elas correm tanto dos processos, né? Porque eu vejo um processo terapêutico está dentro do nosso processo com Deus. E eu vou contar um pouquinho do que Deus tem feito, sabe, na minha vida, para trazer cura para a minha vida. E foi no final do ano passado, em novembro mais ou menos, eu me peguei diante de uma situação difícil na minha vida. E tudo aconteceu por conta de uma situação que eu vivi com uma pessoa. Só que essa situação que aconteceu era para me levar para outras curas que Deus queria fazer na minha vida. Meu Deus. Muitas das vezes a gente não percebe isso, sabe? Às vezes você vive uma situação com alguém, mas às vezes é Deus, sabe, te chamando. Olha, não, eu estou permitindo isso aqui para te levar lá atrás, para trazer cura daquilo que está aí, olha, guardadinho. Peraí, pode falar em línguas? Minha filha. Pode. Fica à Eu vontade. esqueci de perguntar. Não, porque eu vou falando e já vou, entendeu? Vai falar. Desculpa aí que eu... Mas é assim mesmo. É mistério, gente. É mistério. Ah, eu não aguento, não. E aí, vamos lá retomar, então. Então, aconteceu uma situação e dentro dessa situação eu me senti sozinha. Do que aconteceu, o sentimento que me veio foi solidão. Eu me senti sozinha e abandonada. Gente, mas isso veio com uma intensidade. E aí eu fui acometida pelo espírito de ofensa. Eu me senti muito ofendida. A ofensa, ela entrou, mas ela entrou com força. Só que eu não entendi, porque a gente que está na frente de ministério, a gente passa por muitas coisas. Só que a gente vai adquirindo uma maturidade. Sim. Né? Sim. A gente passa por ofensa, por intimidação, por críticas. Então a gente vai aprendendo. E eu já há muito tempo, né, lidando com algumas coisas, só que isso foi muito pontual. Isso veio como uma flecha, sabe, no meu coração. E chegou num ponto que estava tão difícil que eu fui buscar ajuda, uma ajuda terapêutica. E aí, sabe, eu costumo dizer que os processos, às vezes a gente acha, o processo ele é tão ruim, mas existe beleza no processo. Com certeza. Existe beleza. Mas para você enxergar essa beleza, você tem que ter a tua intimidade com Deus. Você tem que ter esse relacionamento com Deus, porque à medida do momento que você vai se movendo dentro do processo, você vai percebendo algumas coisas, sabe? E quando eu busquei essa ajuda, eu estava assim, eu estava indignada com a pessoa, mas eu também estava inconformada por estar nesse lugar. E eu não entendi, gente, eu pensava assim, poxa, mas eu já passei por tanta coisa, por que isso está me pegando, sabe? É desse jeito mesmo. É desse jeito. Desse jeito. E aí eu fui buscar, e assim,
E aí eu fui buscando, sabe, todas as formas. Eu busquei um processo terapêutico, eu orei. Eu lembrei de um livro do John Bevere que fala A Isca de Satanás sobre ofensa. Indico, muito bom. E ali eu fui buscando uma explicação para aquilo que eu estava sentindo e por que aquilo estava me atingindo tanto. E aí eu fui. E nesse período, dentro dos processos, eu também estava vivendo alguns conflitos com Deus. Uhum. E para quem me conhece, quem me acompanha, quando eu vou conversar com Deus, eu sento com Deus e eu falo assim, o que o senhor quer falar comigo? Acho que Deus fala assim, já vem a maluca, gente. É um negócio assim, bem... Não é? É. E aí... Uma filha bem íntima do pai, assim. E assim... E é interessante que quando eu aprendi a ouvir Deus... eu lembro que quem me ensinou isso foi Pablo, meu filho Pablo. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Júlia, o Pablo e a Juliana. Sou casada com o Fábio. Então, e o Pablo veio me ensinar a respeito de ouvir Deus. Eu não ouvia Deus, não ouvia. E aí ele, mãe, você faz o soaking, você entra no teu quarto, fica lá, espera Deus falar com você. E eu entrava no meu quarto e eu não ouvia. Eu falei, Pablo, não consigo. Não, mãe, volta lá e fica lá. E ele foi insistente comigo. E aí eu comecei a ouvir Deus. E aí, hoje, então, eu tenho essa intimidade com Deus. Eu sento e falo assim, o que o senhor quer falar comigo? Ou às vezes eu estou angustiada. E aí eu já sento com o meu caderninho e ele vai falando comigo. E é tão lindo, Glaucia, que ele espera eu ainda anotar, sabe? Eu vou escrevendo e ele vai falando comigo. Então, só que dentro de todo esse processo, eu estava tão ofendida que tudo me ofendia. Tudo me ofendia. Não só, assim, a pessoa que me ofendeu. Eu lembro que um dia, Pablo e Júlia chegaram para mim, meus filhos chegaram para mim, que lá em casa, a gente parece um setting terapêutico, tá? Uhum. Porque eles, olha, parece, tipo assim, filhos de psicólogo lá. Porque lá em casa, Júlia é da vida, psicóloga da vida, entendeu? De experiência. De experiência, Então, assim, lá em casa, todo mundo faz terapia em todo mundo. E os meus filhos, Deus usa muito eles para falar comigo. E eu lembro que um dia, ele e Júlia sentaram comigo e me chamaram a atenção de uma coisa. E eles estavam certos. Mas eu estava tão ofendida, o espírito de ofensa estava tão grande que eu me senti ofendida. Você azedou, né? Sim, sim. Raiz de amargura entrou. Exatamente. Porque quando a gente está ofendido, até uma ajuda você se sente ofendido. É verdade. Lembra de Noemi? Quando Noemi voltou para Belém, a Bíblia diz que a cidade estava alvoroçada com a chegada dela. Alvoroçada. Ela se sentiu ofendida com alvoroço. As pessoas estavam alegres, alvoroço é alegria, agitação, bem-vindo. Mas ela estava tão amargurada que a Bíblia diz, né, que ela, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Ela estava tão amargurada e a amargura faz isso. Entendeu de uma outra forma. Entendeu, então tudo vira ofensa. Ela não entendeu que era um novo tempo na vida dela, né? Aquelas pessoas, ela estava voltando sem filhos, não tinha ninguém para sustentar. Aquelas pessoas podiam ser o sustento, ajudar ela, né? E outra coisa, quando ela volta, que ela fala assim, de mãos cheias parti e de mãos vazias voltei. Ela não percebeu, que Deus tinha dado uma mulher que abriu mão da vida dela para estar com ela. Abriu mão do povo, da família, do Deus dela. Então, quero dizer para você, sabe? Porque muitas das vezes a gente deixa a ofensa entrar, as intimidações entrar, as dores entrar. E elas vão, sabe, minar a nossa visão. Nós não vamos conseguir enxergar o socorro que Deus está colocando no nosso lado. E foi isso que aconteceu comigo. Eu me senti ofendida. E aí, dentro desse processo, nem com Deus eu queria papo. Nem com Deus. E aí eu não sentava mais com Deus para ouvir Ele. Uma revolta, né, Cátia? Isso. Mas havia uma luta dentro de mim, sabe? Eu sabia que eu não podia, mas era uma luta. E quando foi em janeiro, eu estava lá em casa. E aí eu decidi, sabe, me render a Ele. E aí eu
cheguei para ele e eu falei, Senhor, qual a mentira que eu estou acreditando que está me impedindo de ouvir a tua voz? E aí ele começou, sabe, a trazer para mim algumas coisas, sabe? E ali eu fui me arrependendo, eu fui me quebrantando diante dele, sabe? E aí uma coisa muito importante que ele falou comigo, filha, você é livre para ver, para ousar e para libertar. Então, a minha rendição, a minha rendição abriu porta para a cura entrar. Porque Deus liberou, não foi simplesmente, filha, você é livre para enxergar, para ver, para ousar e para libertar. Não, porque quando Deus libera uma palavra sobre você, ela vai se cumprir. Deus, Mas ela só se cumpre quando você se rende a Ele. Sim. Então eu, sabe, na minha dificuldade ali, de não saber lidar com aquela situação, mas o dia que eu me rendi, Ele entrou e Ele foi pontual. Então a partir daquele dia, tudo mudou. Tudo mudou. E aí eu me rendi e Ele liberou essa palavra sobre mim. E aí eu fui no dentista. Eu fui fazer um tratamento de canal com a doutora Elissa. E aí eu tô lá na cadeira, aí ela colocou aquele negocinho quadradinho assim, né, que aperta o dente, né, para poder ter aquele negócio. Borrachinha? Um negócio que apertou meu dente. Quando eu senti, quando ela apertou, meu coração começou a acelerar. E eu comecei a gelar frio e eu comecei a me sentir presa. Eu falei assim, Elissa, não, tira. E para quem me acompanha, eu sempre cito algumas curas que Deus me deu, porque eu tinha fobia. E nesse momento eu senti fobia. Eu me senti presa. E aí eu falei assim, não. E ela entendeu e tudo e tal. No outro dia, eu ia na minha psicóloga. E aí eu levei essa situação para ela. E aí... O que Deus falou? Você é livre para ver, você é livre. Livre para ver, ousar e libertar. E eu me senti presa. Levei para o consultório. E aí ela começou a trabalhar comigo. Falou assim, olha, vamos, volta nessa situação, lembra de como você se sentiu. E aí a gente vai trabalhar. E aí eu comecei a pensar, é uma técnica que ela usa, e aí eu comecei a pensar. E aí eu comecei a sentir o que eu senti na hora. E quando eu comecei a sentir, me veio uma cena, eu me vi, eu em pé, assim, na minha frente. E foi num tempo muito difícil da minha vida, quando eu fiquei viúva. Eu voltei 27 anos atrás. Eu fiquei viúva com 25 anos. E aí eu voltei lá, há 27 anos atrás. Eu me vi de costas, em pé, assim, sozinha. E aí a minha psicóloga virou para mim e perguntou assim, o que você está sentindo? E eu falei assim, eu estou me sentindo sozinha. E realmente foi uma época muito difícil, porque eu fiquei sozinha e na época, a minha família já tinha ido embora para os Estados Unidos, eu só tinha o meu pai, que também ia embora para os Estados Unidos. E foi um tempo em que realmente eu estive sozinha, né? E aí, quando eu vi aquela cena... Eu ouvi, assim, nitidamente, 2 vezes, ela falando para mim assim, me perdoa. Gente, não é regressão, tá? Não é regressão. E eu ouvi, me perdoa. E aí eu falei assim, eu te perdoo, porque você não podia sentir a dor. Você tinha que seguir adiante. E aí a minha psicóloga me direcionando, e aí eu falei assim, você é livre, harabacaxê, querer, harabacaxai. Você é livre para você ir embora. E aí eu liberei ela, falei assim, você é livre, eu te perdoo, você é livre para você ir embora. Você usou o que você tinha, você deu tudo de si. E aí depois que eu falei isso, eu não vi ela mais, porque ela foi embora. Ela estava presa. Eu estava presa 27 anos atrás. Eu estava presa no dia que eu fiquei viúva, no dia daquela situação, no dia que eu me senti sozinha. Meu Deus, como que é a nossa mente, né, Kati? Exatamente. E aí,
Passou. Próxima sessão, voltei de novo. E aí a minha psicóloga, não, vamos ver se está tudo ok, se está tudo legal. E aí ela falou assim, volta a pensar novamente no episódio da cadeira. E aí eu voltei a pensar. E aí me veio uma outra cena. Eu morava em Laranjeiras e atrás a minha rua era sem saída e uma rua atrás também era sem saída. E essa rua, por ser sem saída, ela tinha como se fosse uma pedra grande assim no final dela. E a visão que eu tive foi eu sentada no chão e eu me vi sentada no chão de frente para essa parede de costas. E aí eu olhei e aí eu fiquei pensando o que poderia ser. Mas logo me veio uma situação que Júlia, minha filha do meio, algumas pessoas conhecem o testemunho. A Júlia, na adolescência, me deu muito trabalho, muito trabalho. E eu digo assim, quando eu vejo ela pregando, sabe? Eu quero dizer para você, mãe, que não desista dos seus filhos, sabe? Às vezes, quando você vê um filho numa rebeldia, e Júlia, o negócio foi tão feio, que, assim, literalmente, sabe, a vida dela ficou por um fio, assim, sabe? Quase que Satanás leva ela, sabe? E foi um tempo muito difícil lá em casa, porque ela era muito mentirosa. Mentirosa. E Fábio, meu marido, sempre descobria mentira. E quando ele descobria, era confusão dentro de casa. Então, foram dias muito difíceis. E nós duas vínhamos também de um relacionamento muito difícil. Porque ela era uma criança muito difícil. Muito difícil. Ela afrontava. E ela me afrontava, ela me confrontava. E os gênios parecidos. E eu não conseguia, sabe, lidar com Júlia. E quando chegou na adolescência, pior ainda ficou. Porque existia, né? Tudo parece que aflora mais. E aí, eu sentada ali, e eu lembrei de um dia que, olha, o desespero, ele te leva a fazer coisas que você nem imagina. E nesse dia, o desespero foi tão grande. E ela me peitando e brigando comigo. E o meu desespero foi tão grande, assim, que eu não sabia. Eu queria segurar ela de qualquer forma, porque eu estava perdendo ela. E aí eu fui e dei um tapa na cara dela. Eu acho que é uma das piores coisas que você pode fazer. Né? Mas era o meu desespero, sabe? Às vezes você, filho, sabe, não entende o que seu pai fez lá no passado. Mas, sabe, às vezes é um momento de desespero. E aí me veio isso, essa cena, eu me olhando lá sentada, me veio isso. E eu já pedi perdão a Júlia por isso, já. Mas eu precisava me perdoar. Então, naquele momento, quando sabe, Deus trouxe essa imagem, eu me trouxe esse sentimento que eu precisava me perdoar. E aí eu virei para mim, né? E falei assim, olha, eu te perdoo porque foi desespero. Eram as armas que você tinha, sabe? E quando naquele momento eu fui liberando o perdão, para mim, ela foi embora. Eu falei assim, você é livre para ir embora. E ela foi embora. E fechando o gancho da Júlia, depois, dentro de toda essa confusão, sabe, gente, coisa boa é você ter o Espírito Santo dentro de você. Porque ele é um termômetro dentro de você. Ele te direciona, ele te confronta, ele coloca incômodo. Gente, demais, tá? E se você está ligada com Deus, sabe, você vai avançando nos processos. Conectada ali. Exatamente. E nessa confusão toda que eu e Júlia a gente vivia, eu comecei a ficar incomodada, porque eu já estava na igreja. E aí eu comecei a vir esse incômodo e eu falei assim, gente, não está certo. Essa confusão aqui dentro de casa, essa briga com Júlia. E aí eu falei assim, Espírito Santo, ilumina as trevas do meu coração. Senhor, e eu comecei a orar, Senhor, Senhor, me ajuda a olhar para a Júlia, não a ação dela, mas o que pode estar atrás dessa ação, porque eu só estou olhando para a ação dela.
E aí o Espírito Santo começou, sabe? Começou a se movimentar dentro de mim. Eu fazia terapia na época, levei isso para terapia. E aí eu tive que resolver algumas questões relacionadas com a minha mãe. Eu tive que liberar alguns perdões para minha mãe. Quantas coisas, né, Kátia? Quantas coisas, sabe? E aí, quando eu resolvi a questão com a minha mãe, eu fui resolver. Gente, tem coisa. Coisa geracional. Tem coisa que a gente tem que dar um passo atrás. Porque as pessoas só querem avançar, avançar, Sim. avançar. Não tem como avançar sem acertar o que está para trás. Mas escute isso aí, gente. Porque você fundamento, ele não pode ser em fundamento, sabe? Em areia. Uhum. Não pode. Então eu tive que voltar lá atrás para resolver com a minha mãe, para poder chegar para a Júlia. E aí foi um dia que eu cheguei para ela, né, contei a respeito disso com relação à minha mãe e eu pedi perdão a ela. Gente, e olha, uma mulher curada cura uma geração, né? Foi libertador. Né? Um posicionamento. Olha o posicionamento que eu tive, que foi ali que a gente começou, a gente liberou perdão. E foi muito triste, assim, ouvir ela falando: mãe, eu achava que você não me amava. Uhum. Né? Quantas dores, quantas feridas que a gente, né, lança às vezes sobre os nossos filhos e a gente não percebe. Sabe por que a gente não percebe? Porque a gente está nesse lugar de onipotência. Porque eu sou a mãe, essa menina não me respeita. A gente vai se colocando num lugar. Eu não posso pedir perdão porque eu sou a mãe, porque eu não erro. Exatamente. Enfim. Mas nós somos feitos de histórias. Exatamente. Nós somos feitos de histórias. E aí esse posicionamento, sabe, nos aproximou. Júlia, minha amigona, cuida de mim, cuida das minhas roupas, entendeu? Ela é minha assessora para tudo, tá aqui, te amo, filha. Ju. E assim, Deus restaurou a nossa história, Deus reconstruiu a nossa história. Então, voltando lá na situação lá que eu me vi, e aí eu liberei perdão para mim. E eu falei assim, você é livre. Então, eu estava presa. Olha só, Glaucia, olha a misericórdia de Deus. Deus me leva por uma coisa, uma ofensa. Isso que você está falando, eu estou pensando nisso. Uma coisa nada a ver, para Deus me libertar do meu passado, que eu estava presa. Um gatilho nada a ver. Para nós. Para nós. Para nós. E aí E ali, sabe, começou esse tempo de cura. E aí, depois de tudo isso, eu comecei a voltar a falar com Deus. E aí, Deus, conversando comigo, ele entra novamente na parte que ele falou assim, filha, você é livre para ver. E aí ele falou assim, filha, se você não mudar o teu olhar sobre essa pessoa, você não vai conseguir sair disso. Você precisa ter o meu olhar. Meu Deus. Você é livre para ver em minha liberdade. Harabacaxê, querer, harabacaxai. Então, aquela palavra do dia que eu me rendi a ele ainda estava frutificando dentro de mim. E aí... Você foi chamada para libertar. Ver, ousar e libertar. E libertar, gente, é forte. Você é livre para ver, ousar e libertar. E aí, Deus já entrou com a provisão, me libertando do meu passado. E aí ele estava ampliando a minha visão. E aí ele falou assim, olha, essa pessoa também, já passou pela sua cabeça que essa pessoa também pode estar passando por algum processo? Né? Porque, gente, a gente... Nós não gostamos de sentir dor. Nós não gostamos. Queremos evitar a dor a qualquer ponto. Queremos evitar. E se a gente sente dor, a gente quer culpar o outro. Né? Então, assim, eu simplesmente já fui culpando o outro, mas e o meu posicionamento com relação àquilo, né? Eu sou livre para escolher se eu vou deixar aquilo frutificar, enraizar dentro de mim, ou se eu vou me libertar. E aí, nesse dia, Deus foi muito pontual. Falou, filha, amplia a tua visão. Se você olhar com o meu olhar, você vai enxergar de uma maneira diferente. E aí, depois desse dia, já depois desse processo terapêutico, aquilo que eu estava sentindo, já não sentia mais.
Eu comecei a olhar para a pessoa com outro olhar, sabe? E aí foram processos, sabe? Que Deus vem construindo dentro de mim. E aí eu estou numa outra fase do processo. Tem várias camadas, eu falo. Exatamente. Vai arrancando as cascas. Exatamente. Logo depois eu viajei, eu fui para os Estados Unidos e aí agora eu vou retomar porque surgiu um outro indício. O porquê das fobias? Por que eu me sinto, se eu me sentir presa, me dá fobia? E aí, conversa vai, conversa vem, um dia na terapia, ela me perguntou sobre o meu nascimento, como que foi. E eu tenho um probleminha, gente, eu não guardo muitas coisas, eu não lembro muitas coisas. Eu falei assim, vou ligar para minha mãe. E aí eu liguei para minha mãe, para ela me dizer, assim, minuciosamente, como foi o meu parto. E minha mãe disse que, quando ela foi me ganhar, uma junta médica, enfermeiros, médicos, todo mundo foram lá para fazer meu parto. E eu estava presa dentro da minha mãe. O enfermeiro chega a subir assim na barriga da minha mãe para ver se eu saía, mas eu estava presa e não conseguiram fazer o parto. E aí teve uma hora que todo mundo saiu. E aí, do nada, eu nasci. E olha a fala da minha mãe. Eu estava sozinha. Você nasceu sozinha. E aí, era uma questão que, quando eu me vi lá, 25 anos atrás, que eu me vi sozinha lá, 27 anos atrás, que eu me vi em pé, o que a minha psicóloga me perguntou que eu estava sentindo? Sozinha. Abandonada. E aí minha mãe traz isso, que eu nasci sozinha. Você acha que a raiz dessa solidão estava lá? Estava lá também. E aí minha mãe traz uma outra situação, que quando eu tinha dias de nascida, houve um acidente, meu pai capotou com um carro, e eu fiquei presa dentro do capô do carro. Então, isso é uma cena para os próximos capítulos, né? Isso mesmo. Então, eu vejo um cuidado, assim, de Deus, sabe? E às vezes a gente pensa, oh, meu Deus, assim, Deus tem tanto para trabalhar na gente, Deus usa situações, usa pessoas, e a gente precisa perceber. Está aberto, né, Kátia? Está aberto a isso. Aberto para isso. Está aberto. Então, assim, desde novembro para cá, eu tenho vivido essas transformações. E nesse tempo também, em janeiro, eu busquei um acompanhamento de uma endócrino, de uma nutricionista, e eu comecei também a cuidar mais de mim, do meu corpo, sabe, da alimentação. E aí eu voltei a fazer atividade física. E assim, eu estou nesse processo. E por coincidência, busquei esse acompanhamento e entrei na menopausa também. Que é um outro fator, né? Difícil. Causa um monte de coisa. Muitas coisas. Gente, eu não me conheci. A solidão, né? Exatamente. Glaucia, eu não me conheci. Eu não conseguia dar conta de arrumar uma casa. Eu ia fazer um exercício, eu não tinha ânimo, eu não tinha força. Gente, é um assunto que precisa ser mais discutido. Precisa. Inclusive, esses dias uma irmã falou para mim, fala mais da menopausa na igreja. Sim. Estou passando por esse processo com meu marido por causa disso. Exatamente. Então, é um assunto que a gente pode trazer. Precisa, porque eu desconhecia. E aí foram muitas coisas que eu fui vivendo ali. Só que nesse tempo, o Senhor entrou e começou, sabe, a trazer equilíbrio. Gente, porque nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como eu estar assim, pregando. Não tem como eu cuidar de pessoas se eu não estou cuidando de mim. Não adianta, eu estou bem espiritualmente, mas o teu corpo é a tua alma. Então, nesse período, Deus vem fazendo isso. Ele começou a cuidar da minha alma, do meu espírito e do meu corpo também. E eu te digo assim, que lá em casa, todo mundo fala que eu estou no melhor momento da minha vida. Eu acredito. No melhor momento, tanto fisicamente, na minha alma, nas minhas emoções, com todas essas curas que Deus tem trago, e espiritualmente também, porque Deus tem me aprofundado, sabe? E um detalhe aqui, você pode acreditar que Deus, Ele tem muito mais para nós, sabe? Ele quer trazer a plenitude, Ele quer trazer o equilíbrio. Esses dias eu estava lá
nos fundos lá na minha casa e eu sentei e orei a Deus. Falei, Senhor, obrigado por essa plenitude que eu tenho sentido, sabe? Glória a Deus. Contentamento, né, cara? Sabe? É assim, algo assim. E aí ele virou para mim e falou assim, filha, você entendeu. Harabacaxê, querer, harabacachai. Glória a Deus. Você entendeu o que eu tenho para os meus filhos. Mas é um caminho tão difícil de chegar. Doloroso. Doloroso. Muito doloroso. Mas aí você olha para mim e você diga assim, tô plena nas minhas áreas, no corpo, na alma e no espírito, tô. Mas eu tô vivendo um processo, um dos mais dolorosos da minha vida. Um dos mais dolorosos. E Deus é tão bom porque, sabe, eu sou a prova viva de que Deus, Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Quando, mais ou menos uns 30 dias para cá, em que, né, tudo aconteceu e eu tinha que fazer os meus exames de sangue para mim endócrino. E eu estava no olho do furacão. No olho do furacão. E eu fui fazer meus exames. Gláucia, meus exames estão ótimos. O meu cortisol, o estresse, está ótimo. A minha leptina, que antes era 17, está em 7. A minha médica falou assim, que a leptina é ansiedade, né? Uhum. Então estava altíssima antes. E eu no olho do furacão, está em 7. Gente, é Deus mesmo. A minha médica falou assim, isso aqui você só consegue com manjaro. Quem vai explicar um negócio desse? Dá para explicar? Não. Não. E sabe, então é esse equilíbrio, essa plenitude que Deus tem para mim, para você. É isso que o Espírito Santo dá, né, Kátia? É isso. As pessoas não sabem, é o Espírito Santo. É Ele que te dá. Calma, essa tranquilidade em meio ao furacão. Ao furacão. Verdadeiramente, é aquela paz. É paz. Que excede todo entendimento. Aí você entende o que Jesus falou, né? Exatamente. Agora, eu vou te dizer que eu não me angustio, tem dia? Tem. E uma das frases, sabe, segunda-feira eu fiz uma live sobre Neemias e uma fala que eu falo, quando eu sinto assim que eu tô querendo desanimar, eu falo assim, Senhor, fortalece as minhas mãos. E é incrível, gente. Isso também fortalece as minhas mãos. E vem. E vem, porque a nossa força está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo que você está no olho do furacão, harabacaxê, querer, harabacachai, você não vê uma luz no fim do túnel, mas existe uma paz que está aqui dentro de você. Deus. Que Ele está no controle de todas as coisas. E muitas das vezes a gente não avança porque a gente quer controlar. A gente quer ter o controle da situação, porque qual é o medo do controlador? Ele quer evitar que as coisas aconteçam. E o interessante é que eu fui em 2022, o Metamorfose. 2022, no meu projeto, quando eu fiz o Metamorfose, Deus começou a trabalhar a minha identidade no Metamorfose. Por quê? Porque Deus, Ele todo ano, né, Ele me dá um projeto novo. Só que acaba o projeto, depois desse projeto, é um ano Deus trabalhando em mim. E eu saio do projeto Noemi e vou entrar no Metamorfose. E Deus começa a trabalhar em mim. O Metamorfose é o quê? É mudança de dentro para fora. É profético, né? Que é o processo da borboleta. E nesse período, quando Ele começa a trabalhar em mim, eu começo a ficar mal-humorada, irritada, chorosa. Parecia que eu estava oca, não tinha nada dentro de mim. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia criar e eu só chorava. E eu não sabia o que eu estava sentindo. E aí os meus filhos, psicólogos, né, sentaram comigo. Mãe, nós já passamos por isso. Deus está tirando seu controle. Gente, quando eles falaram tirando seu controle, jamais que eu imaginar que eu era controladora, Gláucia. Gente, mas eu sempre falei, não é possível. Não é possível que eu sou controladora. Os psicólogos na hora detectaram. Gente, eu tenho tanta gente, como que eu não vi que eu sou controladora? Mãe, nós já passamos por isso. Como que não viu? Aceita gente? Que dói menos. Aceita, gente. Olha, meu Deus. E era assim
A sala de terapia? Sim. Dói mesmo. Porque eles também são igual eu, entendeu? É papo, entendeu? É dar uns tapas assim. Entendeu? E aí, Glaucia, foram meses eu nessa dor, Deus tirando totalmente o meu controle, até que começa o projeto. E aí, o que acontece? Eu não tinha uma identidade formada em Deus. A minha identidade estava no que as pessoas iam falar de mim. Então, o que eu fazia nos projetos? Eu enchia de preletoras. Todas elas. E eu só falava umas 2 vezinhas só. Você chegou até a pregar, né? Acho que foi no projeto... Foi no Noemi? Foi num desses projetos. Foi no Noemi. Acho que foi no Noemi. E eu enchia de preletora, porque... Foi no Esther. No Esther, isso. E eu enchia de preletora, porque eu não tinha... Aí eu falava assim, eu sou de bastidor. Sabe como é assim? Eu sou de bastidor, não, porque você não tem identidade para assumir a identidade que Deus tem para você. Para quem Deus falou? Para quem Deus mostrou? Exatamente. E aí, já no Metamorfose, Deus não me deixou colocar muitas preletoras. Então, eu iria ter que pregar mais. E para piorar a situação, Deus... E eu antes, para mim pregar... E eu antes de pregar, quando eu ia pregar, Glaucia, era um parto. Toda vez que eu ia pregar fora... Eu me identifico. Toda vez que eu ia pregar fora, Glaucia... Eu ficava meses preparando a palavra, quase. Não sai de casa, não come, não passeia, não vive. Eu ainda tenho uma sacola. Você já viu aquelas sacolas que a gente ganha em congresso? Toda bonitinha, trabalhada, de acordo com o evento? Eu carrego uma sacola. Eu carrego uma sacola daquela para onde eu vou. Cheia de livro, caderno, caneta. Era assim mesmo. Gente, você é maluca? Não. Era assim mesmo, aquele monte de livro pra você ler, Bíblia, não sei o quê. E nada. Daqui a pouco Deus dá um versículo assim. Exatamente. É a pregação. É isso aí. E aí, o que Deus fez? Deus queria, porque Deus estava forjando a minha identidade. Exatamente. E aí, o que ele fazia? Ele só me dava pregação no dia. No dia. Era na segunda noite. De manhã... É um trabalhar mesmo na vida da dona Cátia. O quê? Foi um parto. O controle saindo. O controle, totalmente saindo. Eu ficava totalmente sem controle. E nessa mesma época, o meu irmão sofreu um acidente, que ele quase morreu. Junto com esse período, eu ia no hospital todos os dias ainda visitar ele, sob essa pressão, né? Que ele chegou a ficar desenganado pelos médicos. Então, assim, foi muita coisa. Mas ali Deus começou a construir minha identidade. E se não bastasse isso, o que Deus fez também? Quando eu ia pregar em outros lugares, eu chegava na igreja, meu coração começava a acelerar. Eu começava a ficar frio. E começava, tipo assim, me dar uma falta de ar. Uma crise de ansiedade me dava. E só parava quando eu ia no púlpito. Quando eu ia no púlpito, passava. Acabou. Passava. Mas o que Deus queria me ensinar? O controle era dele. Ele queria dependência. Depender dele. Porque é ele que faz. Você é só um instrumento dele, você só é um canal dele. É verdade. E muitas das vezes, o que acontece? A gente cai muito na performance. Por não ter uma identidade em Deus, você vai cair na performance. Eu ia até te perguntar isso, Cátia. Você acha que é por isso que líderes, pastores, todos aqueles que lideram têm dificuldade de pedir ajuda, ou detectar, ou assumir, eu preciso de ajuda? Quando estão passando por uma fase difícil, como você passou, e se rendeu diante do Senhor. Sim, com certeza. Porque é criada uma imagem, né? E eu acho... E as pessoas, elas criam... Ponte, né? Elas criam essa imagem sua. Nossa, já chegaram para mim e falaram assim, nossa, você tem problema? Eu achava que você não tinha problema. As pessoas criam uma imagem da gente. E se você também não tem uma identidade em Deus, você entra nesse caminho. E aí você não vai ser vulnerável. Isso aí. Isso. É essa palavra. É isso aí. Então, muitos pastores, muitos pregadores, muitos cantores, eles não entram na vulnerabilidade por conta com medo de desconstruir a imagem que eles têm. Isso acontece demais. Demais.
no meu ministério, eu gosto de ser vulnerável. Eu conto meus erros, eu conto minhas falhas, sabe por quê? Porque nós somos como as pessoas que estão lá do outro lado. Eu gosto de trazer essa vulnerabilidade e mostrar que nós também somos humanos. Isso é poderoso, porque você desconstrói isso. Desconstrói. Né, isso. Elas se sentem distantes. Poxa, ela é santa e eu sou... Ali elas se sentem igual a você. Igual. Porque muitas das vezes a gente vê nos púlpitos pregado o evangelho, gente, que é inalcançável. Exatamente. É inalcançável. Aí a pessoa está lá no banco, ela vai só diminuindo. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Uhum. Mas quando você ouve alguém, um pregador, alguém falando, não, a pessoa fala, gente, eu passei por isso também. Uhum. Isso testemunho gera mudança de rota, gera mudança de vida, sabe? Então, assim, então foi isso que Deus foi fazendo. E hoje eu faço questão de contar os meus erros, não tem problema nenhum com isso. Nós também usamos muito nossos exemplos na igreja, eu e Eduardo. Sim. Muito bom. Porque a gente precisa desconstruir isso. Sabe? Porque, gente, são os processos que nos constroem. São os processos que constroem a nossa identidade. Então, Deus já vem há um tempo já trabalhando isso em mim. Já trabalhando essa identidade. E aí, nas minhas conversas com Deus, teve um dia que o Espírito Santo, né? Te levando, né? E aí eu sentada fazendo meu devocional, eu falei assim, Deus, por que eu procrastino tanto quando eu sento para pregar? Porque assim, você senta para preparar, aí daqui a pouco eu vou lá, boto a roupa na máquina, aí sento. Aí daqui a pouco vou lá, esquento um negócio. Aí daqui a pouco lá como um negócio. E a Bíblia está lá. E a Bíblia está lá, e a palavra está lá, e você está procrastinando, né? E isso me chamou a atenção. E eu falei assim, Deus, qual é a mentira que eu estou acreditando que está me levando a procrastinar toda vez que eu vou sentar para preparar uma palavra? E aí Deus virou para mim e falou assim, você não se sente capaz de receber. Você não se sente capaz de ser usada. Entra a performance. Né? Aí você vê que é a performance, que volta e meia ela vem. E aí ele virou para mim e falou assim, filha, sou eu que te dou. É eu que te dou. É eu que te capacito. É eu que coloco as palavras na tua boca. Não depende de você. Não depende da sua capacidade, não depende dos seus cursos, dos seus títulos. É eu que faço. Então, muitas das vezes, os líderes, né, os pregadores, os cantores, eu costumo dizer que é uma linha muito tênue. É muito tênue. Por quê? Porque você, aqui no Brasil, é muito cultuado isso, né? A adoração às pessoas. É um grande homem de Deus, é um pregador, é isso, é aquilo, é. Isso aí. Só que é uma pessoa frágil, que tem até medo de se vulnerabilizar. Exatamente. Também sou fraca. Isso. Com você. E aí isso leva as pessoas para um burnout, né? Leva as pessoas para até mesmo desistir da fé, porque fica um fardo pesado. É igual quando eu preparava a palavra, que eu ficava nesse sofrimento todo, o Espírito Santo, e eu comecei a questionar. Eu falei assim, gente, mas a tua obra ela não pode ser pesada. E Deus está falando comigo aqui também, tá? A obra ela não pode ser pesada. Uma pregação não pode ser pesada para você. Alguma coisa está errado. Então você não está no espírito, você está caminhando na performance. Então a gente precisa trabalhar mais a nossa identidade. Sabe por quê? Porque quando você está lá na frente, se você não tiver uma identidade fundamentada em Deus, as críticas vão te tirar de lá. O seu fracasso, um dia você vai fazer algo. Motivação, né? Exatamente. Querer agradar, de querer, enfim. Isso. E aí não fica, não sustenta. Kátia, é verdade. Não sustenta. Tem fundamento. Não tem. Porque a gente passa em viver em função do outro. É verdade. Então, então é isso, sabe, que Deus tem feito na minha vida, sabe? Tanto no processo terapêutico, como também na minha vida espiritual. E eu vejo que com isso, igual agora, como eu falei assim, que há um equilíbrio no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Mas não é fácil chegar lá. Não.
É o processo. É o Você processo. tem que suportar o processo. E as pessoas não querem passar por processo. Então, eu quero dizer para você que talvez você está no momento que você está vivendo uma dor, uma situação. É Deus fazendo isso, porque Deus às vezes quer fazer você voltar lá atrás. Olha o que Deus fez comigo. Gente, uma coisa de 27 anos atrás. 27 anos. Então, para o propósito que Deus tem para nós, para gente que prega, para mulheres, né, sobre cura, sobre transformação, primeiro tem que fazer aqui dentro da gente. Mas você também tem que se render ao processo. Na verdade, você transborda o que Deus te deu. Exatamente. E quando você transborda aqui no seu secreto, você não precisa de ficar lendo o livro. Não. Você não precisa, não. Flui. Como rios de água viva. Né? O que é águas profundas? Uma vez Deus falou comigo, filha, águas profundas é o meu rio que flui, é o meu rio, harabacaxê, querer, harabacaxai, é o meu rio que te leva. Não é você, haraxê, querer, harabacaxai. Porque quando Deus tem algo com você, quando você entende, Ele sopra teu nome, Ele te leva, Ele faz, Ele acontece, Ele faz conexão. É verdade. Você não precisa ficar, sabe, correndo atrás. Cátia, não acredito. Tá vendo, Cátia? Acabou. Meu Deus, nem contei tudo ainda. Meu Deus, tem que marcar outro. Tem que marcar parte 2. Tem que marcar outro para ver o resto do meu processo terapêutico. Poxa, que é de eu estar presa lá dentro da barriga da minha mãe, do carro. Ai, gente, mas passou muito rápido. Eu achei que eu nem ia dar conta de falar. Vocês querem o 2? Escreve aqui, gente. Cátia, muito obrigada por ter aceitado estar aqui comigo. Já falei tudo sobre você no começo, o pessoal já ouviu sobre o que você representa na minha vida. Eu não me esqueço, no meu CD Acredite, eu tinha ficado viúva. A Cátia ia para a casa da minha mãe, que eu voltei para a casa da minha mãe. A Cátia ia para lá orar comigo para que o Senhor abrisse a porta para o meu CD Acredite. Quantas vezes ela na sala da minha casa, da casa da minha mãe, não sei se ela se lembra disso, mas eu não esqueci. Nós orávamos ali ajoelhadas, você fez uma campanha comigo. E foi depois disso, Deus abriu as portas e eu gravei esse CD, que é um dos que eu mais amo da minha carreira, um dos que eu mais amo. Então, muito obrigada. Obrigada pela sua renúncia. Porque, como uma psicóloga, né, uma mulher que tem conhecimento aí das emoções, você também se rendeu a ser cuidada por outra pessoa. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Um prazer imenso estar aqui com você, viu? Obrigada, querida. Gente, esse foi mais um episódio maravilhoso desse nosso podcast. Pode acreditar que o Senhor abençoe a sua vida grandemente. E, como eu sempre digo, um ósculo santo para vocês.